Vamos lá, pessoal. Deu 5 horas aqui. Vamos iniciar, tá? Hoje a gente vai atar uma Dourado Mother, que é essa isca que eu estou mostrando aqui no slide para vocês, tá? Eu trouxe algumas fotos aqui de algumas Dourado Mothers que eu já atei, para vocês poderem ter uma ideia de como que é isso que a gente vai fazer hoje. Essa daqui é uma atada com anti-enrosco, tá? É laranja e preto, uma cor que funciona muito bem. Com o anzol Tiempo 600 SP, se eu não me engano esse aqui era um 3/0, tá? Mas vamos seguir aqui. Aqui mais algumas Dourado Mothers que eu atei. Eu gosto bastante dessas cores, que é o Fire Tiger, o preto, tá? Preto com vermelho. Essa aqui é a foto que eu mandei no grupo para vocês. Aqui algumas outras iscas que até foram para o Manuel, que está aqui na live. Essas aqui, os gafanhotos, são de Piraputanga, mas aqui, ó, tem algumas Dourado Mothers, aqui onde eu estou passando o mouse. Aqui mais uma numa corzinha clássica, que funciona muito bem, né? Que é o branco com vermelho. Essa cor aqui também gosto bastante. É uma mistura de chartreuse com amarelo, laranja e oliva. E aqui eu trouxe para vocês uma tabela que existe para a gente ter uma ideia da proporção que é utilizada para o atado do Andino Deceiver, tá? Essa tabela aqui foi criada para o Andino Deceiver, mas a gente consegue aplicar ela na Dourado Mother também, tá? A única coisa é que a gente tem que seguir essa proporção de utilizar 1/3 do comprimento total da isca para a cabeça, 2/3 do comprimento total da isca para o corpo, e aí o comprimento total dela, tá? Geralmente essas iscas, elas tomam como proporção o anzol, tá? Porque originalmente o Andino Deceiver, ele é atado com o anzol Mustad 34007, que é um anzol de haste um pouco mais longa. E aí a proporção a ser seguida é o comprimento do anzol seria 1/3 do comprimento total da isca, tá? Como a gente vai atar com o anzol de haste curta, o anzol não vai servir de parâmetro para nossa noção de comprimento total, tá? O que a gente vai usar de parâmetro vai ser comprimento da cabeça, comprimento do corpo e comprimento total do rabo, tá bom? A gente vai fazer uma isca aí que tenha em torno de 15 centímetros, tá? Não vai ser uma isca muito grande. O Henrique falou lá no grupo que tá sem som. Vocês estão conseguindo ouvir bem aí? Eu acho que o áudio dele deve estar desativado, deve estar baixo. Se ele estiver assistindo aí, para aumentar, tá? E aqui os anzóis que a gente vai... as opções que a gente tem para o atalho da Dourado Mother, tá? Trouxe aqui para vocês 5 opções, que são as opções que eu gosto de utilizar e acredito que são opções mais fáceis de encontrar no mercado, tá? Vou ir em ordem de facilidade e de custo também. Primeiro, a gente tem aqui o Pinaco Pacu, que é um anzol que a gente consegue encontrar facilmente até em lojas de pesca convencionais, tá? Um anzol bom, barato, em termos de custo-benefício, é o melhor de todos desses que eu apresentei para vocês aqui no slide, tá bom? Recomendo utilizar um tamanho 4/0, 5/0, tá? Porque ele tem a forma um pouco menor. Por exemplo, em relação ao 600 SP. O 600 SP 3/0 tem o mesmo tamanho do Pacu 5/0. Então, existe essa relação de tamanho aí que vocês têm que tomar cuidado na hora que for adquirir os anzóis. Outra opção, com um custo bem bacana e um anzol de excelente qualidade, é esse daqui. Esse aqui é o Sakuma 420, no tamanho 3/0 e 4/0, são os que eu gosto para atar Dourado Mother. Tá um anzol bem afiado, aguenta bem, forte e com um custo bacana. Se for... É o anzol que eu estou utilizando atualmente, tá? Nas minhas pescarias, utilizo esses dois, o Pinaco Pacu e o Sakuma 420. Também utilizo esse Oneraki aqui, mas ele é um pouco mais difícil de achar e é um pouco mais caro também. Então, eu acabo dando preferência para esses dois. Aí, aqui embaixo, eu tenho 2 modelos da Owner, tá? O S61, que é um modelo bem conhecido aqui pelo pessoal que pesca lá no Rio Manso, para os dourados. Tamanho 5/0, funciona muito bem. Ele é um anzol que vocês podem observar que ele tem uma curvatura diferenciada. Fisga legal, até sábado peguei um dourado bom nesse 5/0 aqui. Esse Owner aqui é sensacional, para a gente já tá Dourado Mother, para a gente já tá Left Deceiver, diversas outras iscas de dourado, funciona muito bem também. E aqui o 600 SP, né? Que é o anzol da Tiempo clássico, a gente tratado de streamers, ponta super afiada, um anzol pesado, ajuda no lastro da mosca, funciona muito bem. Porém, em contrapartida, ele tem um custo muito elevado, né? Um anzol desse daqui hoje deve estar na faixa de 12, 13 reais. Então, assim, na minha opinião, é inviável. E, pelo menos na minha condição de pesca de dourado aqui, que é rio de pedra,
o Tienko 600 SP ele tem perdido a fiação mais fácil até do que esses outros anzóis, tá? O Pinaco Pacu, ele raspa numa pedra, se ele perder a fiação, a gente consegue afiar. É um anzol que ele aceita a fiação, mas o 600 SP não aceita. Então, assim, pegou numa pedra, deu uma ralada na ponta, a gente já perde o fio do anzol, tá? E qual é o valor de um Pinaco Pacu hoje? Uma unidade. Pinaco Pacu, hoje, um pacote com 25 deve estar custando média de 20 a 30 reais. Então, vou colocar o valor de R$ 1 a unidade. É muito mais barato e é um anzol bom. Vale a pena, tá? Vamos passar para a próxima aqui. Ó, quanto aos fios que a gente pode utilizar. Eu trouxe aqui para vocês 4 opções. Um fio de monofilamento. Esse aqui é um monofilamento utilizado para costura. É da Grilon, tá? É o mesmo monofilamento que a gente encontra para atado, tá? A diferença é que o monofilamento de atado num carretel com 90 metros, a gente paga R$ 15. E um carretel desse daqui com 5.000 metros, a gente paga R$ 25. Então, assim, não compensa comprar monofilamento próprio para atado, porque a gente vai ter o mesmo fio e vai conseguir usar durante muito mais tempo, beleza? Aqui eu trouxe uma outra opção de alternativo para vocês, que seria o fio de overlock texturizado, tá? Esse vermelho aqui mais comprido. Ele é um fio bom, ele gera pouco volume, só que ele tem uma resistência não muito alta. Então, às vezes, para atado de dourado mother, que a gente precisa de uma tração um pouco maior, se vocês ainda não estiverem acostumados a atar com fios um pouco mais frágeis, recomendo que não utilizem nem o monofilamento e nem o fio de overlock, tá? Porque são fios que podem romper com uma certa facilidade. Então, aí seria melhor vocês darem prioridade para fios específicos para atado, que são esses aqui de baixo que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui na parte direita inferior, eu tenho um fio de atado Ultra Thread 140 denier, tá? A medida em denier é a classificação de resistência desse fio. Então, eu tenho aqui um 140, que ele vai ser um fio bacana para a gente atar streamers médios, atar com pena, com bucktail, com fibra sintética. Funciona bem, tem uma resistência boa. Para quem está começando, recomendo que utilizem esses dois aqui de baixo, tá? Esse aqui do canto inferior da esquerda é um Danville 210 denier. Então, ele já tem uma resistência um pouco maior. É um fio que a gente pode utilizar quando a gente precisa de bastante tração de fio. Quando a gente for fazer, por exemplo, a cabeça da dourado mother. A gente precisa amarrar o pelo de hair e precisa tracionar bem ele para armar e a gente poder fazer o corte mais facilmente. Então, assim, é um fio bem resistente que a gente tem que utilizar nessas situações, tá? Pro atado da dourado mother, é indispensável vocês terem é fundamental vocês terem esse fio de 210 denier, tá? Porque para fazer a cabeça, precisa dele. Não, para fazer com 140, a chance de estourar é muito alta. O overlock também e o monofilamento nem se fala, tá? Vai estourar muito facilmente. Então, o que eu vou utilizar hoje eu vou atar com o monofilamento, porque é um fio que eu gosto, eu tenho facilidade de atar com ele. Mesmo a resistência dele sendo um pouco menor, já estou acostumado a utilizar e é um fio que eu gosto de usar porque ele dá pouco volume no atado. Então, a gente consegue caprichar bastante nas voltas de fio, reforçar bastante o aperto, sem gerar um volume excessivo na nossa isca, tá? E para a cabeça, eu vou estar utilizando o 210 denier da Danville, esse daqui que está na foto para vocês, tá? Agora, trouxe aqui para vocês algumas opções de lastro do olho da nossa dourado mother, tá? Tem aqui 4 modelos. Vamos começar por esse aqui, desses coloridos, que são os halteres de chumbo, tá? Eles são de chumbo e são pintados. A vantagem deles tem as opções de serem coloridos, né? E deixa eu aceitar o pessoal aqui que está mandando solicitação para participar. Aí, feito. Eles têm a vantagem de ser colorido e de serem mais bonitos esteticamente. Só que eles acabam sendo descascando muito fácil, tá? São halteres que um dourado, por exemplo, mordeu ali, essa pintura sai muito fácil. O chumbo também quebra muito fácil, bateu numa pedra, bateu numa árvore durante o arremesso atrás. Então, assim, são halteres muito frágeis. Por o chumbo ser um material maleável, ele acaba rompendo muito fácil e essa pintura também sai facilmente, tá? Aqui tem uma outra opção, que são os óleos de corrente. Funcionam bem, tem um afundamento bacana, tá? Mas eles afundam muito menos do que os outros halteres, entendido?
Dá para usar, mas para Dourado Mother eu não acho que seja ideal, principalmente se vocês precisam de uma isca que afunde um pouco mais, uma corredeira, tá? Eu acho melhor vocês partirem para essas opções aqui da direita que eu vou explicar agora. Acho que o João mandou aqui no chat que não está conseguindo escutar pelo celular. Deve ser o volume, João. Tenta aumentar aí. Que eu perguntei agora há pouco, o pessoal está ouvindo normal. Aqui tem os outros halteres, que são os halteres que eu gosto de utilizar, tá? Que são os de metal. Aqui no canto inferior direito, eu tenho o halter mais tradicional que a gente tem no mercado, que é o halter de metal sem pintura. É o halter clássico, tá? Tem um custo bem bacana e funciona muito bem. Tem um bom peso, não é tão difícil de arremessar, afunda legal e tem um acabamento bem bonito. Inclusive, eu vou utilizar esse aqui hoje, tá? Porque eu estou dando prioridade para utilizar os materiais que vocês vão conseguir encontrar mais facilmente, tá? Nas iscas que eu faço, que eu utilizo para venda, eu utilizo para o meu uso também, eu uso esse halter aqui de cima do canto superior direito, que são os halteres de metal com a pintura de resina, tá? Eles não descascam com mordida de peixe, são halteres resistentes, afundam bem, então, assim, disponíveis no mercado, são os melhores que a gente pode encontrar, tá? São os que eu gosto de utilizar, mas hoje vou estar usando esses daqui porque é mais fácil de encontrar e acredito que é o que vocês vão ter com mais facilidade aí disponíveis para o atado dessa isca. Agora vamos para os materiais em si que a gente vai utilizar, tá? Aqui eu tenho as penas, só deixa eu ver se tem alguém com o áudio ativado. Pessoal, sempre desativando o áudio. Aí, agora foi. Aqui vamos para os materiais em si agora. Eu trouxe aqui para vocês 3 opções de penas, tá? Essa aqui que eu tô com o meu mouse, acho que vocês conseguem ver o mouse, né? É o Whiting American Rooster Saddle, tá? Esse aqui é o Mitts Magnum Cape. E esse aqui da direita são os saddles tradicionais que a gente encontra mais facilmente nas fly shops aqui do Brasil, tá? A principal diferença entre eles. Esse aqui é um saddle. O saddle ele tem por característica ter penas mais longas e penas mais... um pouco mais, como eu posso dizer, mais macias, tá? Elas são penas mais maleáveis. Já os capes, eles têm por características terem penas um pouco mais curtas e um pouco mais largas, só que elas também são um pouco mais rígidas, tá? O cape, vocês vão ter uma grande variedade de penas para utilizar, principalmente na Dourado Mother, fica bem bacana. Já no saddle, esse em específico que eu estou mostrando para vocês, é um saddle que dá para a gente utilizar em streamers, só que ele vai ter muitas penas que são longas e são um pouco mais finas, tá? Então pode ser que o aproveitamento de vocês para atado exclusivamente dessa mosca não seja tão grande quanto num cape, tá? O cape é o pescoço do galo e o saddle seria as costas do galo, tá? Então são penas de parte diferentes do galo, aqui 2 marcas diferentes, então vai ter bastante diferença no parâmetro de penas que vocês vão receber. E por serem material natural também pode ocorrer bastante variação, inclusive do mesmo modelo da mesma marca, tá? Se fosse escolher um para atado exclusivamente de Dourado Mother, recomendo que vocês comprem um Mitts Magnum Cape, que é esse aqui do canto inferior esquerdo, tá? Só que esses 2 que eu apresentei para vocês, por serem penas genéticas, a gente tem muita dificuldade para encontrar eles aqui no Brasil. Nas fly shops, dificilmente a gente vai achar disponível, ou quando acha, não tem a cor que a gente precisa. Então, uma solução mais barata e que a gente consegue utilizar tranquilamente são os pacotes de saddle pequenos, tá? Não são penas tão boas, não tem uma qualidade tão elevada quanto essas da esquerda que eu mostrei para vocês, mas é o custo-benefício melhor que a gente tem pro atado de isca em pequena quantidade, porque um cape desse daqui deve estar na faixa de 300, 400 reais. Então, assim, para quem faz 5, 6 mosquinhas ali para utilizar numa pescaria, não compensa ter um cape desse. Vale mais a pena comprar os saddles pequenos, deve estar custando uma embalagem com bastante pena, deve estar vindo uns 30 reais, então vale muito mais a pena pegar esses saddles pequenininhos se for atar em pequena quantidade, tá? Lá na Wild Fly Shop, essa foto aqui eu peguei lá do site do Francisco, tem penas excelentes por um preço bem bacana, depois eu vou mostrar para vocês um pacote, tá? Inclusive vou estar usando elas também, como eu comentei com vocês, vou tentar priorizar o que é mais fácil de encontrar, tá? Para vocês não terem dificuldade na hora que forem atar as iscas. Aqui eu trouxe os brilhos, tá? Algumas opções de brilho e os brilhos que eu gosto de trabalhar. Aqui eu tenho um Polar Flash, esse aqui do canto superior esquerdo, tá? Na minha opinião, o melhor brilho que existe no mercado.
um brilho macio, um brilho que tem uma boa resistência. Dá para a gente misturar com pena, dá para misturar com material sintético, com bucktail. É um brilho muito versátil. Se fosse para escolher só um brilho para mim ter como opção para o meu atado, com certeza seria o Polar Flash, tá? Aqui no canto direito superior tem um brilho da Fitters and Flies, que é uma empresa argentina, e o Marcelo Zur está representando agora aqui no Brasil essa marca. E eles têm esse brilho aqui que se chama Polyflash, tá? Ele é um brilho bem parecido até com o Polar Flash, ele é um pouco mais rígido. Eu digo parecido em questão de cor, sabe? O perolado dele é parecido com o perolado do Polar Flash. A textura também é um pouco parecida, só que ele acaba sendo um pouco mais rígido, mas dá para substituir tranquilamente. Então, assim, se vocês tiverem dificuldade de encontrar o Polar Flash, comprem esse Polyflash. Um pacote desse aqui, se eu não me engano, tá R$14,90 lá no Marcelo, e é um brilho excepcional, funciona muito bem. Eu uso ele faz bastante tempo já. Esse da Vineyard aqui é um brilho chamado Kinkle Flash, tá? A gente encontra ele lá na Wild Flash Shop do Francesco e é um brilho muito parecido com o Flash Abu, só que ele tem uma textura diferente, ele apresenta como se fosse um efeito de escama, sabe? Depois eu vou mostrar para vocês, é o brilho que eu vou utilizar hoje. É sensacional, um dos melhores brilhos também que eu já utilizei. E aqui eu trouxe para vocês no canto direito inferior o tradicional Flash Abu, né, que é o brilho mais comum que a gente encontra aí no mercado por atado de iscas. Acredito que é o brilho que a maioria com certeza vai ter aí disponível, podem utilizar tranquilamente, funciona muito bem, tá? Tem uma qualidade boa e é clássico aí pro atado de iscas. E aqui eu trouxe algumas opções de bucktails e é um material essencial para atado das Dourado Mothers, tá? Eu sou fã de moscas atadas com materiais naturais, principalmente pena e bucktail. Para dourado, eu uso 95% das iscas de material natural, tá? Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente está com uma dificuldade muito grande de conseguir muito... Deixa eu ver o que o pessoal está falando no chat aqui. Sim, já tô gravando já. Hoje em dia aqui no Brasil a gente está com a dificuldade de conseguir bucktail, tá? Para comprar. Então o Marcelo ele tem alguns pedaços desses da Wapsi. Se eu não me engano deve estar custando uns R$20 o pacote. Vem 3, 4 pedacinhos de bucktail. Não é a melhor opção, mas é um quebra-galho que a gente tem aí enquanto não chega mais bucktail aqui no Brasil devido ao dólar muito elevado. Acredito que o pessoal está tendo dificuldade para comprar, porque um bucktail hoje em dia tá custando R$80, então assim, acaba sendo um pouco inviável, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês também o bucktail tradicional. Esse daqui é um da Hareline, tamanho grande, tá? É o bucktail clássico que a gente encontra por aí para vender, tá bom? É, na minha opinião, a melhor opção, melhor custo-benefício que tem disponível no mercado. E aqui, na parte esquerda inferior, eu trouxe um bucktail que poucos conhecem, tá? É um bucktail que eu conheci através de um amigo, que é o Matheus Gaspar, que é o criador da Mix 60, aquela mosca para pescaria de dourados, tá? E ele se chama Bucktail Saltwater, tá? A marca dele é essa marca aqui, ó, eu escrevi aqui para vocês, Humphrey. É um bucktail que ele tem os pelos muito mais longos e mais lisos, tá? Então, assim, são pelos finos. Para atado de iscas longas é excepcional, tá? Só que é muito difícil de conseguir. Aqui no Brasil eu nunca vi, particularmente nunca vi. Às vezes que eu comprei, eu tive que comprar dos Estados Unidos e só dessa marca aqui que eu encontrei e estava custando cerca de 12 a 15 dólares uma peça de bucktail. Então, acaba sendo um pouco inviável, não vale a pena. Os benefícios que ele traz não chegam a compensar esse valor alto que ele tem, tá? Então, eu acho que o melhor para vocês comprarem é o bucktail da Hareline tamanho grande, que é esse daqui. Uma coisa interessante de falar sobre os bucktails é que a gente sempre tem que dividir ele poderia ser em duas partes, mas vamos dividir em três partes para facilitar o entendimento. O bucktail, ele tem três tipos de pelo. Ele tem o pelo da base, o pelo do meio do rabo e os pelos da ponta, tá? O que vai ter de diferença entre esses pelos é a quantidade de ar dentro dessas fibras, tá? Os pelos da base do bucktail, eles são pelos que têm muito mais ar, eles são pelos mais ocos. Então, a tendência deles é flutuar mais. E quando a gente já tá, eles têm a tendência de abrir, de armar muito mais, tá? Então, quando a gente quer fazer uma isca de fundo, por exemplo,
que nem essa dourado mother, a gente quer que ela afunde, não é interessante a gente injetar o corpo dela utilizando a base do bucktail, tá? Porque a gente não quer que ele arma e também não quer que a isca flutue. Então não tem necessidade de fazer a utilização dessa parte. A gente poderia escolher um pelo do topo do bucktail ou um pelo da parte do meio, que é um pelo intermediário, tá? Isso eu estou falando como uma regra meio que geral, tá? É claro que materiais naturais variam muito, então pode ser que vocês comprem um bucktail que venha um pouco diferente, mas no geral segue essa regra. Então hoje, para o tratado da dourado mother, a gente vai utilizar os pelos do meio ou os pelos da ponta, tá? No andino de silver, para fazer a cabeça dele, a gente utiliza essa base aqui. Aí vocês podem até estar pensando, né? Mas o andino de silver não é uma isca que afunda, por que a gente está utilizando os pelos da base que tem tendência a flutuar? É uma questão interessante. Só que a gente utiliza os pelos da base justamente porque o andino de silver, a gente precisa que os pelos da cabeça dele fiquem armados, justamente para fazer a cabeça andina. Então, a gente não consegue armar os pelos da ponta e do meio do bucktail. A gente tem que utilizar os pelos da base ou os pelos daquela parte posterior do bucktail, tá? Quando a gente vira ele, tem uns pelos bem legais lá também. Aí. Vamos lá para a próxima. E no dorso da nossa isca, a gente vai estar utilizando dois materiais, tá? Vai ser o Crystal Flash e o Peacock Hair. Peacock Hair seria a clássica pena de pavão, tá? O Crystal Flash é um brilho que ele é um pouco mais rígido. E é justamente por ser mais rígido que eu gosto de utilizar ele no dorso da mosca. Para manter esse dorso no formato dentro da água. Se a gente utilizar um brilho muito mole, é capaz dele se misturar junto com as fibras de bucktail, se misturar junto com os outros brilhos, e aí vai acabar se tornando uma coisa só. Eu acho bacana a gente manter esse brilho um pouco mais rígido na parte superior, juntamente com o Peacock Hair, tá? Esse peacock, ele tem uma função de dar o contraste de cor entre as moscas, tá? Porque a gente vai atar uma mosca branca, por exemplo. A gente precisa colocar um contraste de uma cor mais escura em cima para delimitar a cor da isca para o peixe, tá? Esse contraste é muito importante. Eu gosto bastante de utilizar a pena de pavão para poder estar fazendo isso, tá bom? Esqueci de falar, outra coisa interessante da pena de pavão é que eu sempre gosto de escurecer o dorso da isca, porque acho que eu comentei até com o pessoal que participou dos cursos de atado, a gente sempre tem que manter a barriga da isca com uma cor um pouco mais clara e o dorso um pouco mais escuro. Por quê? Porque essa é a tendência natural de todo peixe. Vocês podem observar que todo peixe tem a barriga mais clara. E por que isso? Porque quando ele tem um predador olhando de baixo, ele precisa ter a barriga mais clara para se confundir com o céu. E um predador de cima, por exemplo, um lambari, ele tem que se proteger de pássaros, tem que se proteger de peixes que vêm de baixo. Então, para se proteger dos predadores que vêm de cima, eles têm o dorso mais escuro justamente para se confundir com o fundo do habitat natural dele, tá? Então, essa questão das cores é bem importante a gente levar em consideração também. Aqui eu trouxe para vocês os dois tipos de pelo que a gente pode utilizar para o atado da cabeça da dourado mother, tá? Aqui em cima eu tenho um deer belly hair e aqui um deer body hair. O deer body, que é esse de baixo, é o pelo retirado do corpo do veado e esse aqui de cima é o pelo retirado da barriga do veado, tá? A principal diferença entre eles é a flutuabilidade, tá? O deer belly flutua bem mais do que o deer body, tá? E outra questão são as cores, tá? As cores do deer belly, que são os pelos da barriga, são muito mais cítricas do que as cores do deer body, porque eles são pelos tingidos, né? Então vai depender, a cor natural dele vai influenciar bastante. Esses daqui, os deer bellies, eles geralmente têm as cores mais claras, porque é um pelo que naturalmente ele acaba sendo mais claro do que o pelo do corpo do veado. Então, se vocês precisarem, por exemplo, utilizar uma cabeça na cor chartreuse, que é uma cor bem cítrica, um laranja, eu recomendo que vocês utilizem o deer belly. Isso se vocês não tiverem problema com questão de afundamento, tá? Porque as models atadas com deer belly acabam afundando um pouco menos. Se vocês tiverem que optar por um afundamento mais rápido, sem ter necessidade de uma cor mais cítrica, aí sim podem optar pela utilização do deer body hair, tá? Ambos são fáceis de encontrar. Eu gosto de utilizar os dois. Já misturei os dois na mesma isca, tá? Hoje eu vou estar utilizando aqui o deer belly, tá? Que vai ser o pelo da barriga, porque no local que eu pesco não tenho necessidade de uma isca que afunde tão rápido, então eu vou estar utilizando ele.
Para fazer a cabeça, a gente pode utilizar lâminas ou tesoura, tá? Para fazer a cabeça na lâmina é um pouco mais complicado, exige um pouco mais de treinamento, um pouco mais de técnica. Vocês vão errar algumas antes de conseguir acertar, tá? Eu gosto dessa marca de lâmina aqui. Para mim, eu compro essas caixinhas com 100, custa bem barato, dura bastante tempo, tá? E funcionam muito bem. Mas hoje a gente vai atar essa Dourado Mother utilizando a cabeça feita com tesoura, tá? Porque eu acho que vocês vão ter menos possibilidade de erro se utilizarem a tesoura, porque a lâmina, por ela ser muito afiada, na hora que a gente bate ali naquele pelo, a chance dela cortar muito é bastante alta, e aí quando a gente tira muito pelo, a isca não fica bacana. Então hoje a gente vai fazer o acabamento da cabeça com a tesoura, tá? Recomendo que vocês comprem essa tesoura aqui, tá? Opa! É Dr. Slick Hair Scissors 4.5 polegadas, tá? E é importante comprar a tesoura para pelos, tá? Porque ela é serrilhada, então na hora que a gente for aparar os pelos, ela não vai deslizar, porque as tesouras para material, vamos supor, se eu pego uma tesoura sem serrilha, uma tesoura lisa, na hora que eu for cortar um pelo, a chance dele deslizar é muito maior do que se eu tivesse uma serrilha na lâmina dessa tesoura, tá? Então essa tesoura para pelos da Dr. Slick é muito boa, e é a que eu vou estar utilizando hoje também. Aí aqui eu trouxe algumas fotos de alguns clientes, fotos minhas também, tá? Com utilização de Dourado Mother. Esse aqui é o Guilherme, se eu não me engano foi semana passada que ele pegou esse dourado lá no Rio Manso. Esse aqui eu peguei sábado, com Dourado Mother também. Esse aqui já faz um pouco mais de tempo que eu peguei, Dourado Mother. Esse aqui também foi sábado, com Dourado Mother. Esse aqui também faz um pouco mais de tempo, mas também o Dourado Mother. Essa aqui é uma Dourado Mother preta, tá? Então, assim, mas que funciona muito bem para dourados, tá? E aqui no final eu trouxe algumas observações sobre a nossa live de hoje, tá? Eu vou tentar passar para vocês durante o decorrer da live, também no final fazer alguns comentários sobre onde utilizar esse tipo de isca, como que se utiliza, as diferenças entre Dourado Mother e Andino Deceiver, que é uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida, o equipamento para utilizar essas moscas, as cores que eu mais gosto, tamanhos, a escolha do anzol, a proporção, o comprimento dos materiais, tá? E aí uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês é aqui no Zoom, a gente tem um tempo limite por sala de 40 minutos na versão gratuita, tá? Eu poderia estar utilizando o Google Meet, que não teria esse tempo, só que aí eu não conseguiria fazer a gravação, tá? Então, tanto o nosso curso de atado que eu faço com o pessoal, a gente utiliza aqui pelo Zoom, e aí quando dá os 40 minutos, eu vou encaminhar outro link para vocês lá no grupo do WhatsApp, e aí vocês entram no novo link, beleza? Para poderem continuar assistindo a live. A gente vai esperar uns 3 minutinhos do novo link para dar tempo de todo mundo voltar, beleza? Outra coisa, a live está sendo gravada, tá? Então, se vocês quiserem deixar a câmera ligada ou quiser desligar, podem ficar à vontade. E aí o microfone sempre mantendo desligado, até quando vocês forem voltar, para não ficar dando interferência no áudio. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui pelo chat da sala, ou podem ligar o microfone e falar também, tá bom? Deixa eu encerrar o compartilhamento de tela aqui. Aí vocês só fazem um beleza na tela aí, quem tá com a tela ativada, se vai mudar para a câmera da minha Morsa, tá? Eu acho que já vai mudar para a Morsa automaticamente. Deixa eu ver aqui. Aí, beleza. Valeu, Milton. Então, vamos lá. A gente tem aqui... Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa no chat. Sim, apenas o Rian para pescar. Chama nós para pescar. Eu pesco geralmente no Rio Paraná, nos afluentes do Rio Paraná também, aqui perto de casa mesmo. Já fui para Argentina também algumas vezes. Dourado é o que mais costuma pescar aqui. Milton já foi comigo algumas vezes. Rio Ivaí. Rio Ivaí. Sábado estaremos lá. Tem muito ponto de pesca bom por aqui. Essa sala aqui ainda tem 5 minutos, então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês o anzol, eu vou fazer a colocação do olho e a gente já troca de sala para não interromper durante o atado, tá? Esse anzol que eu estou utilizando aqui é um Pinnacle Pacu 5/0, tá? Ele é um anzol que naturalmente ele vem torto, tá? Então é importante a gente alinhar esse anzol para que não tenha risco da nossa mosca girar, tá? Ó, deixei ele bem alinhado,
para não ter risco da nossa mosca girar, da nossa mosca não andar torta. Então é sempre muito importante a gente estar alinhando os anzóis que vêm tortos de fábrica. Vou usar o fio de monofilamento 012, daquele da Grelon que eu comentei com vocês, que é um alternativo muito bom. Depois vou até mandar o link para vocês poderem adquirir, tá? Vou mandar lá no grupo, tá bom? Então aqui a gente vai iniciar com algumas voltas de fio. Rian, qual é a espessura desse fio? Esse aqui é um 012 de monofilamento. Tá. Beleza? Por enquanto, a gente vai colocar o fio só aqui na ponta para poder fazer a colocação do olho, tá? Uma coisa interessante é, a gente sempre tem que fazer uma base de fio durante toda a extensão do anzol que a gente vai utilizar para colocação de material, tá? A Dourado Mother, ela é uma isca que o erro mais comum do pessoal é atar as penas aqui muito atrás e aí depois tem que preencher isso aqui com muito material para não ficar uma isca estranha, porque aí senão vai ficar desconectado. As penas ficam separadas da cabeça e aí não fica uma coisa bacana. E a pessoa tem que encher de bucktail aqui no meio e acaba ficando uma isca pesada, difícil de arremessar, vai demorar para afundar. Então a gente sempre vai ter que utilizar. Eu gosto, como a gente está usando um anzol de haste curta, eu gosto de utilizar metade da haste, tá? Ou 3/4 da haste para o atado inteiro da mosca, tá? Por quê? Assim a gente consegue atar os materiais num espaço mais curto e todos esses materiais vão ficar bem volumosos, tá? Então a gente vai ter bastante volume com pouco material. E isso que é a principal ideia quando a gente quer fazer uma isca de dourado. A gente quer uma isca fácil de arremessar, só que tem um volume bacana, tá bom? Então vamos lá para a colocação do olho. Já fiz a nossa base de fio até aqui, em torno de 3/4 do anzol. Vou passar um pouco de cola de cianoacrilato, tá? Estou usando o Tec Bond de viscosidade média, número 2, tá? Uma cola muito boa. Se vocês estiverem utilizando Super Bonder ou outro cianoacrilato, recomendo que testem essa daqui, porque é infinitamente melhor, tá? Passei um pouquinho ali de cola só para segurar essa base de fio e agora vamos para a colocação do olho. Ó, aqui os olhos que eu comentei com vocês, ó, esse daqui é o que eu costumo utilizar nas iscas que eu faço para venda, nas iscas que eu uso também, que é o de metal com pintura de resina, tá? Esses aqui são os de chumbo pintados, ó. Aqui tem mais um de metal com pintura de resina. Aqui os olhos de corrente. E aqui aquele mais tradicional que eu comentei com vocês, que é o que a gente vai utilizar hoje, tá? Para atar esse olho é muito simples. A gente só posiciona ele aqui bem próximo do olho do anzol, tá? Bem rente ao olho do anzol. A gente vai fazer um atado em X, ó. Eu vou vir com o meu fio de monofilamento e vou dar 5 voltas desse lado. Agora eu vou inverter e vou dar 5 voltas desse lado, tá? Aqui a gente tem que seguir sempre uma relação de proporção entre tamanho do anzol e tamanho do olho, tá? Eu gosto Tem uma pergunta aí no chat. Tem uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Quantos milímetros tem? É o que eu ia falar agora. O anzol, a gente está usando um anzol 5/0, tá? Eu gosto de utilizar para esses anzóis 4/0, 5/0, do Pinaco Pacu, que seria similar ao anzol 3/0 tradicional, vamos dizer assim, um Chenko, por exemplo. Eu gosto de utilizar o olho de 5,5 milímetros, que é o tamanho grande, né? Vamos dizer assim. A classificação mais comum de encontrar por tamanho. Então, esse aqui é um tamanho grande, ó. Ambos são de 5,5 milímetros, tá? Para atar iscas aí 1/0, 2/0. Iniciei a gravação aqui. Estou sempre ajustando com o dedo, tá? Para ele ficar bem alinhado. Depois que eu dei 10 voltas de cada lado, eu gosto de fazer como se fosse como se eu estivesse cruzando esse fio aqui por baixo, ó. Peraí, o fio estourou. Eu vou fazer como se fosse um 8, tá? Ó, eu vou passar o fio por cima, jogar por baixo, voltar por cima, passar aqui por baixo novamente, tá? Passo por cima, lá por trás, ó. E vou fazer um 8 em volta desse olho. E tudo isso aqui vai aumentar a resistência do meu olho. Vai ficar bem mais fixo no anzol, tá? Feito isso, agora eu vou cruzar algumas voltas aqui por baixo, ó, passando por trás, aqui na parte que eu tô que eu tô visualizando e também por baixo da parte de trás da minha isca. Feito isso, o nosso olho já está bem preso, ó. Ele não se mexe mais. Agora a gente tem que conferir se ele está bem alinhado nesse sentido, tá? E se ele está bem alinhado nesse sentido. Ele tem que ficar exatamente no sentido do anzol. Eu vou conferir aqui. Está bem alinhado nos dois sentidos. E agora eu vou passar
um pouco de cianoacrilato para isso aqui ficar bem firme, tá? Eu gosto de colocar o cianoacrilato no bode e depois aplicar, para não ter problema de jogar muita cola ali e acabar estragando o nosso trabalho, né? Outra coisa que vocês podem fazer também é aplicar essa cola em um pedacinho de plástico, né? Um pedacinho de papel, ó. Vou até cortar um pouquinho aqui, ó. Jean, Oi. essa cola ela seca rapidinho? Seca rapidinho, ó. Já tá seco, ó. É porque sempre a gente vê que você põe e passa o dedo e ela já está seca. É isso mesmo? Já seca. É que eu já tô meio acostumado também, então se tiver, eu já seco ela com o dedo mesmo. Mas ela seca facinho, assim, seca bem rápido. Aqui, ó, já nem tá grudando mais, ó. Seca bem rápido mesmo. Aí, ó, vocês podem colocar um pouquinho, um pedaço de plástico, fica mais fácil de manusear, e não tem risco de jogar muita cola na isca, que pode estragar o atado, tá? Fizemos a colocação do olho, agora a gente vai levar nosso fio de atado lá pro final daquela cama de fio que a gente fez, que vai ser a base do nosso atado. Agora o próximo passo é a colocação das penas, tá? Eu vou estar utilizando aqui aquele saddle que eu mostrei para vocês, que é o saddle que a gente encontra mais facilmente. É o Rooster Saddle, 5, 7 polegadas, na cor Chartreuse, lá da Wildfly Shop, tá? É um saddle excelente, vocês podem observar que a qualidade das penas é muito boa, tá? Dá para usar tranquilamente. As outras opções que eu mostrei para vocês, ó, esse daqui é o American Rooster Saddle, esse aqui já está bem usado, é um na cor branca que eu tenho, ó. American Rooster Saddle. E esse daqui é o Mix Magnum Cape, ó. Tá bom? Ambos são excelentes, mas vou estar utilizando aquele ali que a gente encontra mais facilmente, tá? Selecionei 4 penas, tá? E eu preciso pegar penas que tenham um formato parecido, ó. Vocês podem observar que as 2 penas que eu selecionei, ó, são penas parecidas uma com a outra, tá? A gente não pode pegar penas que são muito desproporcionais, senão a nossa cauda não vai ficar bacana, tá? Outra questão. Toda pena tem uma curvatura natural, ó. Essas penas aqui, elas estão com a curvatura voltada nesse sentido. Vocês podem observar que a pena de baixo tem a curvatura um pouco mais acentuada do que a pena de cima. O que a gente tem que fazer? Colocar essa pena que está aqui embaixo na parte de cima, porque a gente não pode deixar esse espaço aqui, mais por uma questão de estética da mosca mesmo, não vai ficar bacana. A hora que a gente inverte isso daqui, ó, invertir a posição das penas, ó como fica mais legal. Elas ficam mais volumosas, todas na mesma direção, e não vai ficar vibrando no arremesso, porque elas se juntam, tá? Separei 2 penas juntas para colocação desse lado da mosca. Agora eu vou pegar e vou juntar mais 2 penas para colocar do outro lado. Essas aqui, ó, nem precisei ajustar, a envergadura dela já está bem similar uma com a outra, ó. E como eu vou atar uma cauda que ela vai ter um formato de V, tá? Essas penas desse lado, elas precisam estar armadas para essa direção. Então, eu vou direcionar a curvatura natural delas para lá. E as penas que eu vou atar desse lado, a curvatura natural vai ser para cá. A gente sempre tem que seguir essa curvatura natural das penas, tá? Deixa eu aceitar o André aqui. Feito isso, a gente vai para a colocação das penas. Acredito que essa seja a parte que a maioria vai ter dificuldade de fazer, tá? Que a colocação de pena é um pouco complicada, porque elas giram muito no anzol, elas torcem. Então, assim, tem que ter bastante cuidado, tá bom? Eu vou estar fazendo uma isca aqui, ó. Vou fazer uma isca de uns... Vamos ver um tamanho legal aqui. Uns 14 centímetros, tá? Ó, até aqui. Até aqui onde eu tô com o meu dedo. Vai estar bem no finalzinho da câmera aqui. Vai estar dando uns 14 centímetros. Então, vai ser mais ou menos aqui. Marco onde eu preciso atar e retiro essa parte fofa da pena. Feito isso, eu gosto de aparar com a tesoura para facilitar o nosso trabalho. É importante deixar um pouco dessa parte fofa da pena não sei se no final ali, onde você está atando ou não. Sim, eu gosto de deixar um pouquinho dessa parte fofa para agregar mais volume na isca, tá? Porque essa parte aqui, ó, se a gente for atar, ela tem muito pouquinho volume, ela é magrelinha. Agora, se a gente ata aqui, ela gera um pouco mais de peso, um pouco mais difícil de arremessar, só que ela agrega bastante volume na isca. Então, ela serve até como uma base de sustentação
para a colocação do bucktail. Fica bem bacana, eu gosto de utilizar, tá? Vou aparar aqui, bem rente. E aí eu tenho a principal dificuldade do pessoal na colocação de penas a pessoa vem com a pena aqui, na lateral do anzol, vem com o fio bem tensionado e vai atar, atou, a pena ficou toda torta, tá? Por quê? Primeiro, porque posicionou a pena na lateral. E segundo, porque veio com o fio muito tensionado, tá? Isso são coisas que a gente assiste um vídeo de atado, por exemplo, no YouTube, o pessoal faz, só que a gente assiste, acha que entendeu, chega na hora de fazer, erra, porque a pessoa não explica esses pequenos detalhes, tá? E é no detalhe que a gente consegue fazer uma isca mais bonita, tá? Então, eu vou posicionar essas penas um pouco mais abaixo da lateral, tá? Posicionei elas um pouco mais abaixo, eu vou vir com as voltas de fio soltas, ó. Eu fui de atado totalmente solto. Dei uma volta solta, 2 voltas soltas, 3 voltas soltas. Ó, minha pena tá colocada na lateral. Agora sim, eu vou prender aqui, vou jogar esse fio para frente, tá? E vou vir amassando essa peninha que sobrou bem devagar. Eu ainda não apertei, tô dando voltas soltas de fio, ó. O fio já tá totalmente solto. A partir do momento que eu cobrir tudo isso aqui com fio, aí sim eu vou segurar e vou tracionar, tá? A hora que eu tracionei, ó, vou colocar aqui para mostrar para vocês. Vejam que a minha pena tá colocada perfeitamente na lateral do anzol. Ela tá colocada exatamente na lateral do anzol. Eu não gosto de colocar a pena em cima, porque eu acho que aí a isca na parte de baixo fica meio estranha. Eu gosto de atar ela na lateral, que agrega volume igualmente para a parte superior e também para a base do streamer, tá? Agora a gente vai para o outro lado. Esse lado de trás é um pouco mais complicado da gente fazer a colocação das penas, tá? Primeiro eu vou medir até onde eu preciso cortar, preciso colocar essas penas. Então deu mais ou menos aqui. Vou retirar a parte fofa. Fiz o corte, deixei só um pedacinho da rax da pena. Rax da pena é esse cabinho que sobra aqui, tá? Travo a morsa nessa posição. Venho com a minha pena e posiciono ela exatamente na lateral, tá? Aqui eu não consigo atar ela muito para cá, muito para lá. Tenho que colocar ela na lateral e segurar bem firme para ela não girar. Então eu posicionei ela exatamente no local que eu preciso, segurei bem firme e volta de fio solta, ó. Meu fio de atado está totalmente solto. Não foi. Não apertem. Se vocês apertarem, a rax da pena vai entortar e aí ela vai ficar na posição e vai ser difícil de a gente reverter isso, tá? Então a gente ata ela, volta solta. Aí, agora sim, ficou na posição. Volta solta de fio. E tá lá. Agora que a gente já fez a nossa base de fio com voltas soltas, a gente vai segurar isso aqui e vai tracionar nosso fio de atado, tá? Eu gosto de deixar essas penas presas na molinha aqui, tá? Porque facilita no nosso atado, as penas não ficam se mexendo. Vocês podem observar que a colocação delas tá só na lateral do anzol. Tracionamos tudo isso aqui e vamos passar um pouquinho de cola. Agora a gente precisa adicionar brilho nessa mosca, tá? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Não. Então vamos lá. A gente precisa adicionar brilho. A gente tem duas opções de colocação do brilho. A gente poderia colocar o brilho agora ou poderia colocar o brilho depois que a gente colocou o bucktail, tá? Só que eu não gosto de colocar depois que o bucktail foi colocado, porque ele pode acabar enrolando mais facilmente no anzol. Se a gente coloca o brilho agora e depois cobre com o bucktail aqui por cima, o movimento do brilho fica mais limitado. Então ele não vai acabar torcendo ali e enroscando aqui na haste do anzol, tá? E o que acontece muitas vezes, a gente está no próprio arremesso, porque a isca se movimenta muito durante o arremesso, então aquele brilho pode acabar vindo para frente e enrolando aqui no anzol e aí mata todo o movimento da nossa isca, tá? Vou estar utilizando aqui o Kinko Flash, aquele que eu mostrei para vocês, tá? Vou pegar em torno de 6 a 8 fios de brilho.
Eu não gosto de utilizar muito brilho para isca de dourado, tá? Gosto de utilizar uma quantidade razoável. Sempre tenho iscas com pouco brilho, iscas com bastante brilho, iscas com brilho numa quantidade razoável. Então, é importante vocês terem essas diversas opções na caixa, tá? Vou colocar o brilho um pouco mais longo do que o comprimento total da isca, tá? Posicionei o brilho no local que eu quero, ó. Venho com a volta de fio solta. Sempre solto quando eu preciso posicionar meu material de atado. O grande segredo na colocação de materiais é a pressão do fio. Se eu vim aqui com o meu fio totalmente tensionado, ó, eu dei uma volta completa e não prendi. Estão vendo? Se eu venho aqui com o meu fio solto, ó, solto, 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 prendi tudo sem muito esforço. Depois que está preso, aí sim eu posso tracionar isso aqui. Se quiser, pode voltar esse excesso de brilho para trás. Eu, particularmente, não gosto. Gosto de cortar o excedente aqui, porque ficou bem mais curto do que o comprimento total do brilho que a gente já colocou. Cortei ali, sobrou. Agora eu vou colocar brilho do outro lado. Novamente, 6 a 8 fios de brilho. Deixa eu prender aqui. Coloca no comprimento total da mosca, passando um pouquinho, tá? Se precisar. Se não, pode colocar no mesmo comprimento, tá? Posicionei o brilho no local que eu quero. Seguro. Deixa eu cortar esse brilho aqui que está um pouco maior, ó. Volta de fio solta. Meu fio já está totalmente solto, ó. Tá bem solto. 2 voltinhas, 3. E já posso apertar para ele ficar no local que eu preciso. Corto o excedente e prendo tudo isso aqui na molinha. Sobrou um pouco de brilho aqui atrás. Eu vou aparar, sempre com a tesoura angulada, tá? Nunca com a tesoura reta. Feito isso, agora a gente vai para a colocação do bucktail, tá? Vou passar só mais um pouquinho de cola por cima da amarração do brilho. Como a gente está fazendo uma isca para pescaria de dourado com peixe que tem dente, é sempre interessante a gente estar reforçando o nosso atado, porque a gente não quer uma isca que pegue um peixe e estrague, né? Agora a gente vai para a colocação do bucktail, tá? Eu vou estar utilizando aqueles bucktails de pedaço. Só que os pedaços que eu vou selecionar são pedaços que são mais do topo do bucktail e do meio, ó. Aqui vocês podem observar que esse pedaço que eu tô pegando, ele é do meio pro topo, ó. Aqui tá o topo do bucktail, então ele tá mais ou menos no meio. Eu vou estar utilizando essas fibras aqui, mais da base desse pedaço. Vou pegar uma quantidade, que eu vou tentar mostrar para vocês mais ou menos quanto que foi para vocês terem uma noção na hora que for atar. Vou cortar um pouco desse bucktail. Ó. Não é muito material. Eu não gosto de utilizar muito material. Eu gosto de atar da forma correta para gerar volume sem muito material. E esse acho que é o grande segredo do atado. Você fazer uma isca leve que tenha bastante volume na água. Vou retirar o subpelo do bucktail para a gente ficar só com o filé mignon dele. Geralmente os pelos da parte superior têm menos subpelo do que a base, tá? Retiro alguns mais longos que possam ter também. Importante a gente retirar bastante e retirar bem esse subpelo. Agora eu preciso seguir aquela proporção que eu mostrei para vocês naquela imagem, tá? Da tabela, que é 1/3 da isca para a cabeça, 2/3 da isca para o corpo, e aí o comprimento total 3/3, tá? Então o nosso comprimento do bucktail vai vir mais ou menos até aqui. Então eu vou marcar que eu preciso realizar o corte aqui, venho com a tesoura e corto o bucktail. Levo meu fio de atado no local que eu preciso atar esse bucktail. Posiciono ele exatamente em cima do anzol, onde eu preciso atar, e volta de fio solta, sempre solto. 2 voltas soltas. Na terceira, eu começo a apertar e vou progredindo o aperto até isso aqui ficar bem firme, tá?
Feito isso, agora eu vou vir aqui e vou distribuir esse bucktail para ele ficar nas laterais e também na parte superior, tá? A lateral da nossa isca, ela vai ser dividida em duas laterais. Lateral superior e lateral inferior, tá? Jogo um pouco aqui para a lateral, jogo mais um pouco para outra lateral. Faço essa distribuição desse bucktail. Agora eu vou vir na base da isca e vou colocar mais um pouco de bucktail. Na base, eu sempre gosto de utilizar menos material e mais curto. Por quê? Porque a gente precisa que a isca nade na posição correta. Qual que é a posição correta? É nadar desse jeito. Se a gente coloca muito material, o bucktail é um material que ele tem tendência a, quanto mais material, ele vai afundar mais devagar. Então, se eu tenho uma base que afunda mais devagar do que o topo, essa isca pode acabar tendo tendência de girar ou até nadar de lado. Então, eu sempre preciso usar menos material ou colocar um pouco mais curto do que o dorso da nossa isca, tá? Então, a barriga da nossa isca eu vou fazer um pouquinho mais curto. Ó. Aqui está o comprimento do dorso, aqui vai ser o comprimento da barriga, tá? Vou cortar aqui onde eu preciso. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Então, eu vou botar por baixo. Ó. Essa barriga poderia ser de outra cor? Poderia ser branco. Branco fica legal. Branco fica bem legal. Tá? Mas eu vou estar fazendo meio que um Fire Tiger aqui hoje. Coloquei o bucktail aqui na parte de baixo, tá? Estou fazendo assim para... Geralmente eu iria virar a morsa completa, mas aí minha mão vai tampar. Então eu vou fazer assim para facilitar para vocês verem. Posicionei o bucktail aqui na parte de baixo. Volta de fio solta. Uma volta solta. Duas voltas soltas. Três voltas soltas. Distribuo esse material. Seguro tudo isso aqui. E aí posso caprichar no fio de atado. Venho com a tesoura, jogo esse material de forma igual, de um lado do gap e do outro lado do gap. E aí sim, agora eu vou caprichar no fio. Aqui, ó, vocês podem observar que minha isca ficou com bucktail nas laterais, na parte de baixo e também na parte de cima. Isso aqui é importante, que vai dar um acabamento muito legal para a nossa isca, tá? Vou passar um pouquinho de cola nesse bucktail para ficar bem fixo. E agora eu vou para a colocação do Crystal Flash, que vai ser um dos materiais que vai compor o nosso dorso da Dourado Mother, tá? Peguei aqui 5 fios de Crystal Flash. E o nosso dorso, ele não precisa ter um brilho tão longo. Ele vai ter um brilho do comprimento do bucktail que a gente colocou, tá? Então eu vou dobrar aqui e vou passar por trás do fio de atado. Passei isso aqui por trás, no mesmo comprimento, ó. Estão no mesmo comprimento ali. E tá preso ao meu fio de atado. Então eu vou vir com ele aqui em cima, vou escorregar ele no local que eu preciso colocar. E aí é só eu atar. Não tem muito segredo, tá? Quando a gente faz essa volta, o material já vai facilmente no local que a gente precisa. Vou cortar meu Crystal Flash no comprimento que eu usei para a colocação do bucktail. Então eu vou vir aqui e nunca com a tesoura reta, tá? Sempre com a tesoura assim, porque a nossa isca precisa ter ela precisa ficar longilínea, tá? Então a gente não pode deixar um corte muito quadrado aqui, senão vai acabar atrapalhando um pouco a estética da isca. Então a gente vem com a tesoura sempre na diagonal e faz o corte do Crystal Flash do dorso, tá? Feito isso, a gente vai colocar um pouco de peacock hair, tá? Eu gosto de utilizar a pena de pavão bem longa, em torno de quase comprimento total. Só que meu peacock hair tá acabando, então sobraram só fibrinhas um pouco mais curtas, tá? Eu vou selecionar aqui algumas um pouco mais longas desses dentro do possível aqui e vou colocar no comprimento total que o meu peacock hair permite, tá? Podem caprichar no peacock, tá? Colocar umas 12 cerdas de peacock hair fica bacana, tá bom? Ó.
Esse comprimento aqui vai ser o que eu vou conseguir colocar, vai estar praticamente no mesmo comprimento do brilho, tá? Então vai ficar tendo um tamanho legal. Cortei aqui, tá? E vou colocar ele exatamente onde eu preciso atar ele. Venho com o fio de atado solto, tá? Sempre solto. Para deixar o fio solto, a gente precisa ter um espaço maior entre bobbin e isca, tá? Porque se eu tenho o fio muito próximo, eu não consigo afrouxar ele, porque aqui, a hora que eu vou dar a volta, ele já vai estar bem preso. Então, eu puxo, aí sim eu consigo atar com o fio frouxo, tá? Depois que eu já posicionei o material dando voltas soltas, aí sim eu posso apertar, tá? Agora eu vou passar um pouco de cola para esse peacock hair ficar na posição. Ó, aqui já tá seco, ó. Se tiver alguma fibrinha ou outra vindo para frente, a gente pode raspar a tesoura aqui e jogar ela para trás. Ou cortar, tá? Mas isso aqui, depois que entra na água, vira uma coisa só e ele se junta junto com o bucktail, junto com o brilho e fica bem legal, tá? Feito isso, construímos o rabo da nossa isca, construímos o corpo, construímos o dorso, agora só falta a cabeça, tá? Para fazer a cabeça, eu vou finalizar isso aqui com um nó. Acredito que vocês já saibam fazer o nó, mas se alguém não souber, eu vou estar explicando. Ó. A gente vem com 2 dedos, vira isso aqui, ó. Eu girei, formando meio que um 4 invertido, ó. Tô formando um 4 invertido e vou encaixar isso aqui por trás e encerrar. 4 invertido, passo por trás, posso dar até mais uma volta aqui e encerro. Beleza? Deixa eu aceitar o Honda aqui. Deixa eu só tomar uma água, pessoal. Já continua. Feito isso, vamos passar um pouquinho de cola nesse nó. Pode perguntar. Na minha opinião, até essa parte não tem tanta dificuldade de se fazer. Agora que vem a parte pior. Agora é a parte mais complicada mesmo. Agora é a parte que, se não souber fazer, não há dourado muzzler. Tá? Agora a gente vai abandonar o fio de monofilamento e vamos para o fio 210 denier, tá? Ó, tô usando aqui um Danville 210 denier, vou usar na cor laranja, tá? Porque é o que eu tenho preso aqui no bob, então vou aproveitar para usar ele. Prendo meu fio de atado ali. Entre esse fio que eu coloquei para atar os materiais e o halter. Vocês podem observar que ficou um buraquinho ali. E esse buraco vai servir para a gente tracionar o nosso deer hair para ele ficar na posição correta e formar um volume de cabeça bem bacana. Por isso que é interessante a gente atar, se for um anzol de haste curta, utilizar 3/4 do anzol ou 2/3 do anzol pro atado. Não utilizar a haste toda, senão a gente vai ficar muito separado. Pena, corpo, cabeça. E aí vai acabar ficando uma isca magrela. Então a gente precisa atar tudo isso aqui bem num espaço mais curto, para agregar volume. Então a gente vai ter uma isca leve, com pouco material e com bastante volume, tá? Então é importante prestar atenção nesses detalhes. Vou pegar aqui o meu Deer Belly Hair. Ó, tenho aqui o Deer Belly e tenho o Deer Body também. Meu Deer Belly está um pouco mais longo, então eu vou estar utilizando ele hoje. Vou cortar aqui uma quantidade bem generosa, tá? Uma espessura de uma caneta, por exemplo, tá? Retiro o subpelo. Outra coisa importante, pessoal, no atado de streamers, a gente não precisa, e não eu particularmente acho errado, atar e ficar alinhando esses pelos aqui com o Hair Stacker, tá? Hair Stacker, para quem não conhece essa ferramenta de alinhar pelos, eu não gosto de utilizar isso para atado de streamer, tá? Eu acho que a gente tira toda a naturalidade de um material natural, do bucktail, por exemplo. Fica mais bonito, tem gente que gosta de usar para ficar mais bonito, só que em termos de efetividade, não tem como comparar, tá? Eu, particularmente, acho essas iscas sem alinhamento de pelo muito mais bonitas na água e muito mais efetivas também, tá? Seguindo aquela proporção, ó, 1/3 do comprimento da nossa isca vai ser a cabeça, 2/3 do corpo e 3/3 do comprimento total. Então, essa parte aqui eu vou colocar embaixo. Sempre inicio pela base da mosca.
tá? Venho aqui, calculo mais ou menos onde eu preciso colocar e vou cortar o meu pelo passando do olho do anzol, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó, só para deixar ele alinhado mesmo. Venho aqui, encaixo tudo isso aqui e uma volta de fio solta, 2 voltas soltas e traciono. Distribuo isso daqui, igualmente nos 2 lados do anzol, e agora eu vou para a colocação da cabeça, da parte superior. Cortei mais um tufo da espessura de uma caneta Bic, por exemplo, tá? A gente ainda tem 10 minutos de sala. Deixa eu aceitar o André, que mandou pedido agora. Vou retirar o subpelo também. Retiro algumas fibras mais curtas que possam ter. Ajusto as mais longas também. Tá? Mas sem usar a ferramenta para alinhamento. Mesmo comprimento que eu utilizei para a parte da base, vou utilizar para a parte superior. Só faço o alinhamento desses pelos e aqui, ó, minha volta de fio, eu vou passar por trás do olho e por baixo, sem pressionar esse material por cima, sem pressionar esse material que eu coloquei embaixo. Eu já usei 2 voltas para prender ele, tá bem preso. Eu não posso ficar passando muitas voltas de fio, senão eu vou esmagar esse pelo que a gente usou embaixo, nossa cabeça vai ficar horrível, tá? Então eu venho aqui, ó, passo por baixo, só pelo olho do anzol, só pelo olho de halter, depois passo por baixo do olho do anzol e já saio com o meu fio aqui, tá? Não esmaguei nada, passei meu fio tranquilamente. Venho aqui com uma volta de fio solta. Eu não dei a volta completa, ó. Meu bob não completou a volta. Ele está para baixo, ó, somente. Venho aqui e traciono para baixo isso aqui. Distribuo. E agora eu vou girar minha morsa devagar. Vou segurar isso aqui que eu atei. Volto o meu fio. E aí sim eu passo ele por baixo do olho, ó. Baixo do olho do anzol, baixo do halter. E aí eu vou passar isso aqui pela frente para dar a firmeza nesse pelo que a gente atua na parte superior. Ó. Então, por baixo do halter, por baixo do anzol, por baixo do halter. E aí eu venho aqui, ó, chacoalhando essa linha. Quando eu chacoalho a linha, ela penetra no meio dessas fibras sem amassar, tá? Feito isso, nossa cabeça tá atada, só vou dar mais umas 2 voltas por baixo do halter, por baixo do olho, sem pressionar os pelos, tá? Para isso aqui ficar bem firme. Dei as voltas de fixação, jogo ele por baixo do olho do anzol, passo por cima para finalizar minha isca, tá? 2 voltas de fio aqui e posso dar um nó do 4 invertido novamente. 2 nós. Se tiverem dificuldade para fazer, ó, vocês podem fazer o seguinte. Vem com uma caneta aqui, ó. Dá uma volta, encaixa a caneta ali, ó. E tá feito o nó. Corto o excesso de fio e passo cola de cianoacrilato lá naquele acabamento que a gente fez da cabeça. Jogo um pouco de cola na base daquele pelo. Feito isso, ó, a cabeça da nossa isca está colocada. Agora a gente vai vir aqui e vai ajustar isso aqui para ficar na proporção que a gente precisa, tá? E agora a nossa única função aqui é realizar o corte da cabeça. Mas antes disso, alguém tem alguma dúvida sobre o atado? Quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Pode mandar pelo chat, pode falar pelo microfone também. Não? Então, beleza. Deixa eu só ajeitar a bancada aqui e aí a gente já vai pro corte da cabeça da nossa isca. Olha lá, o Theo falando, sempre esmagava a cabeça. Realmente, um dos erros mais comuns
é o pessoal passar o fio de atado por cima dos pelos várias vezes, aí acaba amassando toda a cabeça. Depois eu vou mostrar para vocês um antes e depois do Danilo, que fez o curso de atado, do Modular do Mother Desk. A gente pode ver que o principal erro dele era esse. Na hora de colocar a cabeça ali, ele dava muitas voltas de fio, amassava todos os pelos, e aí não sobrava nada para dar volume aqui na frente. E aí não conseguia nem realizar o corte, tá? Tô ajeitando as coisas aqui para a gente iniciar o corte dessa mosca, tá? Vou tentar fazer esse corte aqui direto na morsa para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Se eu tivesse com a gilete, eu só ia vir aqui e passar ela. Ia ser mais rápido, só que é mais difícil, tá? Como já tem prática, já fiz bastante vezes, para mim é mais fácil. Só que para quem nunca atua, a chance de errar é muito grande. Por isso que eu vou estar optando pela tesoura hoje, tá? Deixa eu aceitar o pessoal que está chegando agora. Ó, vamos lá. Dá uma girada para ver o antes. Dá uma girada para a gente ver o antes, comparar com o depois. Girada na mosca. Ah, tá. Sim, eu vou dar. Vou finalizar aqui a cabeça primeiro, aí eu já mostro para vocês. Mas o antes e depois que eu comentei é do Danilo, que depois eu vou mostrar também. Mas daqui a pouco eu mostro. Vamos só finalizar o corte aqui. Tá? Venho com a tesoura aqui na diagonal, sempre nunca assim, tá? Sempre nessa posição. Esconda esses pelos aqui, os mais longos que a gente vai utilizar, para não ter risco de cortar eles. E vou aparando bem devagar. Sempre retirando pouco pelo, sem pressa. Se a gente tiver pressa e tirar muito pelo, não tem como a gente colocar. Se a gente tirar aos poucos, a gente consegue tirar mais, tá? Vou girando e aparando isso daqui. Parte superior da cabeça já está mais aparada. Venho para essa lateral, vou descendo com a tesoura, sempre na mesma posição. Mesmo ângulo. Faço primeiro esse lado, aí depois eu faço o outro lado. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Aí, foi. Por isso que é importante a tesoura de pelos, tá? Porque aí ela não desliza na hora que a gente está cortando. Ó, desse lado aqui o corte está quase finalizado, tá? Só falta a parte de baixo e essa parte de trás, do outro lado, que eu vou mostrar para vocês. Só que aqui a gente está com 2 minutos de sala só, então não vai dar tempo de finalizar e de mostrar outro negócio. Então eu vou encerrar essa sala, a gente abre outra sala, e aí eu já mostro o corte do outro lado e o encerramento, beleza? Eu vou enviar o link para vocês lá no grupo do WhatsApp novamente. Aí, vamos lá. Venho aqui do outro lado agora e o mesmo esquema. Venho com a tesoura na diagonal e vou retirando aos poucos. A cabeça assim, pessoal, a gente já consegue pescar tranquilamente, tá? Isso que a gente está fazendo agora é mais questão de acabamento mesmo. Mas a isca já está finalizada. Eu só estou retirando uns pelos a mais aqui para poder ficar um negócio mais bem acabado.
E o grande segredo do dourado muddler e a grande dificuldade que a maioria tem é justamente o atado dessa cabeça. Porque o pessoal vem com o fio de atado, passa várias vezes por cima dos pelos, e aí fica aquela maçaroca de pelo amassado ali, e não fica legal, tá? Então é importante a gente estar cortando isso aqui bem aos poucos, para não ter risco de cortar demais, cortar de menos. Vai tirando aos poucos, com calma, tá? É uma isca demorada, não podemos ter pressa. E agora a isca já está praticamente finalizada, tá? Nosso dourado muddler está finalizado. Aqui. Essa vai no test drive sábado? Essa vai para o test drive, Milton. Depois nós manda o resultado, né? Ó. Se Deus quiser. Então é uma isca muito, muito fácil de atar, tá? O grande segredo é a cabeça. Se vocês acertarem a cabeça, vocês vão ter uma dourado muddler bem atada, ó. Aqui eu tenho. Acho que tá dando para ver legal aí, né? Eu gosto bastante de usar essa cor para pescaria de dourado. Ó, como que ficou. Se tivesse, ela fica mais bonitinha, tá? Se fizer com esse olho aqui, ó, fica um acabamento mais legal, tá? Fica mais, ó, fica melhor. Mas esse aqui eu usei porque é os materiais que a gente mais costuma encontrar com facilidade, tá? Agora vou deixar aberto para dúvidas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, e enquanto isso eu vou conferir aqui para ver se eu esqueci de falar alguma coisa, tá? Porque eu tenho anotado aqui no fundo, ó, que eu tenho que falar. Vou conferir aqui. Enquanto isso, se vocês quiserem mandar pergunta no chat, ou pode abrir o microfone também e perguntar que eu vou responder, tá? Tem uma pergunta. Eu vou começar a pescar pequenos dourados no Rio Piracicaba. Você tem alguma sugestão de cor? Que aqui a época que eu vou pescar a água é meio barrosa, né? Aquela água mais barrenta. E para o tamanho do anzol também. Água mais escura, a gente sempre utiliza iscas um pouco mais escuras ou iscas com bastante brilho, tá? Aqui na minha região, o que eu mais tenho resultado quando eu pego água suja é iscas feitas 100% de brilho, tá? Brilho pérola, 100% mesmo, só brilho. E iscas da cor laranja misturado com marrom, assim, com um brilho cobre, tá? No final aqui de tudo, eu vou pegar minha caixa de iscas, eu vou mostrar para vocês algumas dourado muddlers que eu tenho, algumas opções de cores, tá? Eu vou mostrar essa aí daqui a pouco, mas a princípio, água escura, isca um pouco mais escura, água clara, isca um pouco mais clara, um pouco mais de brilho na água suja, né? Isso aí, no geral, funciona bem. Tamanho lá para Piracicaba, eu acho que 1/0, 2/0 deve estar no ideal. Se eu não me engano, não tem dourados muito grandes. Então, acho que isquinhas menores, até a Clauser Minnow deve funcionar bem. Essa música aí para uma vara 8 vai bem? Vai bem demais. Arremessa tranquilo. Uma 7 rápida já arremessa. Depende bastante de quem está arremessando, né? Mas eu acho que uma vara 8 é o ideal. Uma vara 8 é o ideal, tá? Qual o comprimento total que fica essa isca, Ian? Ó, essa daqui tem 14 centímetros, essa daqui. Eu gosto de utilizar a média de 14 a 16 centímetros, tá? Agora eu vou conferindo aqui junto com vocês, ó, e das anotações que eu fiz para mim poder acrescentar algum detalhe se ficou faltando, tá? O anzol de haste curta. Por que eu escolhi ele? Eu escolho o anzol de haste curta porque ele tem um gap maior. E para pescaria de dourado, eu gosto de utilizar um gap maior, para facilitar na hora da fisgada. E o anzol de haste curta ele também facilita aquela questão da gente ganhar volume usando pouco material. Porque a gente quer uma isca que afunde rápido, que seja fácil de arremessar, porque não adianta nada a gente fazer uma isca volumosa, com bastante material, e não conseguir colocar no ponto que a gente precisa. Então a gente tem que ter uma isca fácil de arremessar e que funcione bem, tá? Outra questão quando a gente usa o anzol de haste curta, a gente não consegue seguir aquela proporção de utilizar o anzol como referência. A gente tem que utilizar o comprimento total da isca como referência. Por isso aqui a gente tem 3/3, 2/3, 1/3, tá? Para a gente poder seguir essa lógica de proporção, porque é essencial em todo atado de isca que a gente for fazer, tá? E não esqueçam daquele detalhe de lombo, dorso da isca, sempre um pouco mais longo e mais material
barriga da isca sempre mais curta, pouca coisa mais curta e menos material. Aqui, ó, vocês podem observar que meu dorso se encerra aqui e a minha barriga se encerra aqui, tá? Coisa de 1 centímetro mais curta, um pouquinho menos de material, só para garantir que a nossa isca vai nadar na posição correta, tá? Por que atar somente em 2/3 do anzol? Essa questão do volume novamente. Se a gente atar muito distante, vai ficar uma coisa separada. Rabo separado de corpo, separado de cabeça. Então, a gente tem que fazer tudo isso aqui junto para agregar volume com pouco material. Outra opção, a gente pode atar essas penas em V, igual a gente fez hoje. Hoje a gente pode atar as penas com a curvatura fechada. A gente vai atar as penas com a curvatura uma voltada para baixo e essa daqui também com a curvatura voltada para fechada. Então, ela vai ficar uma cauda lisa. Eu não gosto particularmente de utilizar assim, porque eu acho que não dá tanto movimento. Eu gosto de ter as penas atadas em V, porque elas se movimentam bastante na água, tá bom? Outra questão que vocês devem se atentar, utilização do brilho depois da colocação das penas. Se eu colocar meu brilho depois do bucktail, a única coisa que eu vou ter segurando eles vai ser o pelo da cabeça. E aí pode ser que durante o arremesso eles enrolem na haste do anzol. Então é bacana a gente ter uma proteção dupla, vamos dizer assim. O bucktail mais o deer hair aqui, para segurar esse brilho e evitar que ele enrole no anzol, tá? Outra questão é o pavão, muito importante a gente utilizar para dar o contraste de cor na isca, também para dar aquele efeito de dorso mais escuro que todos os peixinhos que dourado se alimenta possuem, tá? Outra questão, o deer belly versus o deer body, tá? Deer belly flutua um pouco mais, deer body afunda mais, tá? Então a gente sempre tem que tomar esse cuidado na hora que a gente for atar. No meu caso, não é uma isca que eu preciso que afunde tão rápido, então dei preferência pelo deer belly aqui, tá? Poderia utilizar o deer body também, não tem problema. Tem gente que faz uma confusão e que tem que ser tal coisa. Não, a gente tem que atar o que a gente tem. É melhor a gente fazer com um material que seja 90% perfeito do que não fazer, tá? Então, assim, pode utilizar o deer belly, pode utilizar o deer body, façam com que vocês tiverem disponível, tá? Mas sempre é importante utilizar um material de qualidade, seguir pelo menos um parâmetro, né? Utilizar materiais próprios batado, é interessante a gente fazer isso daí. Quando eu estava iniciando no atado, eu utilizava muito material alternativo, sabe? E a diferença, a evolução das minhas iscas, quando eu utilizava material alternativo, um material muito barato, para quando eu passei a utilizar materiais de qualidade, utilizar penas genéticas, bucktails bons, é absurdamente diferente, tá? O seu atado vai evoluir muito. Agora vamos para aqueles pontos que a gente colocou no finalzinho do slide lá. Onde utilizar? Tá? Esses tipos de iscas para pescar de dourado sempre tem que arremessar perto de galhadas, perto de pedras, com a água um pouco mais rápida, que é o habitat que o dourado costuma ficar, tá? Galhos, sempre galhos. Uma coisa interessante é isso. A gente está pescando em estrutura de galhada, eu já percebi bastante que eles gostam de ficar em galhos mais, como eu posso dizer, galhos mais largos, mais grossos, que não se movimentam, tá? Galhos fixos, porque esses galhos geram na parte de trás deles, formam como se fosse um rebojo ali, uma área de descanso para o dourado. Então ele fica ali na área de descanso, se protegendo da corredeira, atrás do galho, e a hora que a presa passa, aí ele dá o bote. Então a gente sempre tem que procurar essas áreas pensando na onde o dourado pode estar se escondendo, entendeu? Forma de utilizar é muito fácil, a gente arremessa, pode deixar afundar, pode vir recolhendo. Como é uma isca que tem lastro, então ela já vai afundar bem rápido, não precisa esperar tanto, tá? O equipamento 8 funciona tranquilamente. Eu gosto de utilizar para pescaria de dourado linha sinking, tá? Mas tem rios que a linha floating vai bem, linha intermediate vai bem. Eu sempre deixo montado 2 conjuntos, uma vara 8 com linha sinking e uma vara 9 com linha sinking. Na vara 9 eu utilizo iscas mais pesadas. Na vara 8 eu utilizo left deceiver, que são iscas sem peso. Justamente porque aqui onde eu pesco preciso de arremessos muito longos, 25, às vezes até 30 metros. Então, assim, é bem complicado. E não adianta eu querer arremessar uma isca muito pesada, 30 metros de distância, que eu não vou conseguir ter precisão no meu arremesso. Então, eu preciso sempre ajustar meu equipamento de acordo com a isca que eu vou estar utilizando, tá? Agora, as diferenças entre o Andino Deceiver e a Dourado Mother, tá? A Dourado Mother, ela tem por característica afundar mais rápido, porque a hidrodinâmica dela é muito melhor. A cabeça do Andino, ela é toda saltada com esses pelos. É como se a gente não tivesse aparado. Então, ela tem uma resistência muito maior na água e uma resistência muito maior no ar. Então, ela acaba sendo mais difícil de arremessar, acaba afundando mais devagar. Em contrapartida, a vantagem do Andino Deceiver é que ela gera mais vibração na água. Por ela ter a cabeça mais volumosa aqui, na hora que a gente traciona, ela faz um deslocamento de água maior, então pode ser que atraia melhor o dourado. Só que eu, particularmente, já comentei várias vezes com o pessoal que fez o curso de atado, eu prefiro uma isca que consiga arremessar mais fácil, que afunde mais fácil,
do que uma isca que eu não consiga arremessar tão bem, que não afunde tão bem. Por quê? Eu prefiro uma isca, vamos supor, a isca que não seja ideal no local certo, do que uma isca perfeita no local errado, tá? Então, assim, para mim, na minha opinião, é importante a gente conseguir colocar a isca onde a gente precisa, tá? Independente de qual isca a gente estiver utilizando. Sobre o equipamento, já comentei com vocês, tá? Agora, quanto a cores e tamanhos. A gente pode fazer uma dourado mother desde o 1/0, tamanho 1, até um 5/0, que é essa aqui que a gente fez, tá? 3/0, no caso, se for utilizar uma conversão aí de parâmetros de tamanho. Vai depender de acordo com o peixe que você quer pescar e do equipamento que você quer utilizar. Se eu quero utilizar uma vara 6, faço uma dourado mother 1/0, uma vara 7, uma 2/0, vara 8 ou mais, aí você pode usar um 3/0, 4/0, 5/0 já vai para uma vara 9. Então, assim, a gente sempre tem que ter essa noção de tamanho que a gente vai utilizar de anzol e ficar atento naquela relação que eu passei para vocês, de tamanho de olho e tamanho de anzol, tá? Outra questão quanto às cores, tá? Eu gosto muito de utilizar Fire Tiger, que é o verde com laranja, o verde com vermelho, tá? Gosto de utilizar preto com vermelho, gosto de utilizar amarelo com preto, branco com vermelho também eu acho que funciona muito bem, laranja com preto também funciona bem. Depois vou mostrar isso melhor para vocês na minha caixa de iscas ali, tá? Quanto ao atado, era isso. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, quer comentar alguma coisa. Ó, vou tirar isso aqui para mostrar para vocês, ó, como ficou. Ficou bem legal. E agora eu vou pegar a minha caixa ali para mostrar para vocês algumas iscas que eu tenho e fazer uma relação de cores que vocês podem estar utilizando. Enquanto isso, se quiserem perguntar alguma coisa, pode mandar no chat ou pode ativar o microfone e falar. Deixa eu ver, tem duas coisas no chat aqui. Theo mandou sensacional, Fugito, parabéns, muito bem explicado. Obrigado, pessoal. Espero que tenha servido para ajudar vocês aí, tá? Ó, aqui tá. Bom, eu acho que a principal parte aí, como eu te falei antes, foi a questão de você terminar, fazer a cabeça da mosca. Sim, que é a parte que eu tenho mais, a parte que eu tenho mais dificuldade. Mas sim. valeu. Show, valeu. Ó, vou mostrar algumas cores disso que eu tenho na caixa aqui para vocês. Ó, aqui, ó, o verde com laranja, verde com vermelho, o verde com preto, tá? Funciona muito bem. Gosto de utilizar também o verde com branco. Deixa eu virar a caixa aqui, ó. Verde com branco. Essas aqui tá o branco por cima porque são mix 60, então elas têm um anzol invertido, ó. Tá? Mix 60. Aqui do lado dessas verde com branco tem algumas laranja com preto, ó. Funciona muito bem também. Roxo com preto, branco com vermelho. E aqui são todas pretas com vermelho. Essas aqui até tem algumas que eu ganhei de um amigo, do Bruno, tá? Mas assim, no geral, as cores para dourado que eu gosto de utilizar são essas aqui. São cores que funcionam muito bem, tá bom? E não tem muito segredo, tá? É Fire Tiger, é laranja com preto, isso aí é tranquilo, tá? E agora, tá bom, beleza. Valeu, Fujita. Lucas, essa escolha de cor realmente tem uma dificuldade bacana, tá? E vou aproveitar, pessoal, para falar para vocês, deixa eu mostrar aqui, vou mostrar o antes e depois do Danilo também. Alguns aqui já devem saber, mas alguns acredito que não. Alguns aqui já participaram do curso de atado, mas agora a gente está encerrando a segunda turma do curso e a gente vai iniciar um novo esquema que vai ser nesse formato de live também, ó. E eu trouxe aqui até um bannerzinho para mostrar para vocês. Vai ser todo domingo, às 5 horas, tá? Vai ter espaço para tirar dúvidas, igual a gente fez hoje. Vai ter a live gravada. E aí vou gravar vídeos também durante a semana. Vou publicar no YouTube com link privado para os participantes poderem assistir. E aí o valor do nosso curso estava sendo R$100, né? E aí 4 aulas. E aí dessa vez a gente vai, para ficar mais acessível para o pessoal, vai estar sendo exclusivamente para o pessoal da live, tá? Vai estar sendo R$ 49,99. Pode parcelar até em 12 vezes. E esse aqui vai ser o plano mensal, ou seja, vão ter 4 aulas inclusas nesse valor aqui. As iscas eu ainda não sei, tá? Vou decidir junto com vocês, mas a princípio
nosso próximo, a gente não vai ter mais o formato do curso de atado em si, vai ser mais essa live de atado, que a gente consegue ter uma discussão mais aprofundada dos modelos específicos, tá? E acho que vai ficar bacana. Aqui tem um antes e depois, o Danilo, que fez a primeira e a segunda turma do curso de atado, ó, deu uma diferença boa. E aqui eu acho que o principal foi a questão da colocação das penas, ó. Vocês podem observar que nessa de antes aqui, as penas estão todas tortas, tá? O brilho está na proporção errada, ó, muito longo. E aqui a pena ficou alinhada, o brilho está na posição certa, peacock hair. E o principal, acho que é a cabeça, né? Aqui a gente pode observar a cabeça toda amassada, ó, não sobrou quase nada de fibra. E aqui a cabeça atada da forma correta. Então, esse daqui, para mim, acho que foi a melhor evolução do curso ali, que ele me mandou a foto. Foi, putz, mudou muito, né? E acho que até tem alguns aqui que participaram do curso, né? O Milton, acho que participou, o Jacinto também, o André. Acho que eles podem até comentar o que eles acharam. Isso daí é o que a gente evolui bastante na questão do aperfeiçoamento. Eu, como já te falei, a principal dúvida minha é a questão do acabamento da cabeça, onde você apanha bastante e agora acho que já consigo fazer bem melhor. Tem, ajuda muito, né? Porque tem muito detalhe que faz bastante a diferença, né? Mas acho que era isso, pessoal. Se alguém tiver interesse de participar dessa turma da live de atado, é só me mandar uma mensagem, tá? Acredito que a gente pode continuar fazendo outros também, mas a princípio o foco agora vai ser nessa turma aqui. E é isso aí. Acho que se alguém tiver alguma dúvida pode me procurar no WhatsApp também, tá? E aí a gente vai conversando.